tema da mensagem que trago para os irmãos nesta manhã: amor que cuida, ou cuidar é melhor do que dizer eu te amo. Vamos ler João 13, versículo 34, estará projetado. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Um novo mandamento vos dou. Por que, irmãos, um novo mandamento? Na lei já havia o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e também amar o próximo. Por que então Jesus diz um novo mandamento? É porque a lei dizia amar o próximo como a si mesmo. Agora o padrão mudou. O padrão apresentado por Jesus passou a ser mais elevado. Ele não diz como a si mesmo, mas como eu vos amei. Não é o amor que tenho por mim a referência, mas o amor que Cristo tem por nós. Que vos ameis uns aos outros. Essa expressão, uns aos outros, é uma expressão muito importante no Novo Testamento. Ela é própria da nossa fé cristã. A fé cristã é a tradição ou o relacionamento do uns aos outros, ou a prática do uns aos outros. Geralmente associamos a nossa espiritualidade com a verticalidade, nossa relação com Deus. Deus e o ser humano, Deus e a humanidade. A haste vertical da cruz de Cristo é quase que exclusiva da nossa relação de espiritualidade. Entretanto, para a tradição cristã, a haste horizontal, uns aos outros, é fundamental. Não existe a possibilidade de uma relação vertical, nossa relação com Deus, sem a relação horizontal, a nossa relação com os irmãos, uns com os outros. Não existe a menor possibilidade de uma relação com Deus sem uma relação com os homens. Por isso eu não entendo a pessoa que diz: não preciso de igreja, não preciso desse relacionamento, dessa comunhão. O apóstolo João diz o seguinte, 1 João 4:20: se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ah, pastor, eu amo, só não tenho prazer em estar juntos. Que tipo de amor é esse? Eu amo, mas não tenho prazer na comunhão. Irmãos, aqui, em outras palavras, o apóstolo está a dizer: não se pode dizer que amamos a Deus se não nos amamos uns aos outros. É impossível. E mais, no contexto, João chega a dizer que se alguém afirma que ama a Deus,
mas não ama seu irmão, o que é? Mentiroso. Mentiroso. Então essa relação de amor a Deus e amor ao próximo estão interligadas. Os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, são na verdade um só e o mesmo mandamento. Por isso que o uns aos outros é parte essencial, integrante, fundamental na nossa experiência cristã. O Novo Testamento, irmãos, fala pelo menos de 27 mandamentos relacionados uns aos outros. Amar uns aos outros é o principal, é a base para o cumprimento dos demais. Observem que Jesus disse um novo mandamento. Mandamento não é sentimento. Não é sentimento, é um mandamento. Então amar exige decisão, exige um tipo de comportamento, uma postura, uma ação. Por isso o tema da nossa mensagem é: cuidar é melhor do que dizer eu te amo. Ao dizermos te amo, pode ser apenas de boca para fora. Amar apenas na teoria. Mas o ato de cuidar, o gesto de cuidar, os gestos cuidadosos são expressões do amar. Porque amar é ação, é atitude. Não existe amor, ou não existe amar sem atitude. Não existe amar de fora o íntimo. Quem ama, cuida. Quem não cuida, não ama. É só de boca para fora. Existe uma canção popular, na música popular brasileira, do Caetano Veloso, e que uma parte ele diz assim: quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, mas só que é da boca para fora. Da boca para fora. Porque quando amamos, cuidamos. João nos adverte quanto a isso na primeira carta, capítulo 3, versículo 18: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Não amemos de palavra nem de boca, mas de atitude, amor verdadeiro. Precisamos ter atitudes de amor, e cuidar é a expressão prática do amor. Quem ama, cuida. Amar é mandamento, não é sentimento. Se não amas, estás a pecar. Mas dentro desse mandamento de amar uns aos outros, existem muitos outros mandamentos. Orar uns pelos outros, suportar, quer dizer, apoiar, sustentar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, aconselhar uns aos outros, animar uns aos outros, servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros. Como já disse, há pelo menos 27 mandamentos recíprocos no Novo Testamento. Estudamos sobre isso, irmãos, na escola bíblica dominical antes da pandemia.
imperativos de mutualidade, lembram? Aquilo que devemos fazer mutuamente, que tratam dos nossos deveres uns com os outros. Isso é importante, irmãos, porque a igreja é a comunidade dos uns aos outros. É a comunidade dessa espiritualidade horizontal, regada, animada, originada, abençoada pela relação vertical. É na experiência do amor de Deus que amamos uns aos outros. Quem ama a Deus, ama seu irmão. Somente na experiência do amor uns aos outros experimentamos e provamos o amor de Deus. Na Bíblia, a Mensagem, que é uma tradução contemporânea da Bíblia Sagrada, nós lemos assim: se não amas teu irmão, o amor de Deus desaparece. Se não amas teu irmão, o amor de Deus desaparece. E foste tu que fizeste desaparecer. Porque o amor de Deus é eterno. Mas quando tu não amas teu irmão, fazes o amor de Deus desaparecer na tua vida. Porque é nessa experiência de amor uns aos outros que temos a experiência do amor de Deus. No versículo 21 de 1 João 4, a Bíblia Mensagem também diz assim: o mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. É sem rodeios. Amas a Deus? Mostre na prática, através do teu amor ao próximo. Isso é muito importante da nossa tradição espiritual e na nossa experiência cristã. Não experimentamos o amor de Deus de fato, não temos de fato uma relação de amor com Deus, se não nos amamos uns aos outros. Isso é fato, é bíblico. Não há rodeios, como diz a tradução. É na relação uns com os outros, na comunhão uns com os outros, que experimentamos de forma concreta o amor de Deus. Enquanto não estivermos nessa relação de amor uns aos outros, o amor de Deus fica abstrato, fica como que uma fumaça, não se pode pegar, não se pode apalpar. É por isso que muita gente diz: não sinto que Deus me ama, ou sinto Deus distante, ou não sinto Deus a ouvir as minhas orações, sinto que estou a falar sozinho. A resposta do Novo Testamento para esse tipo de sentimento é uns aos outros. A experiência cristã é uns aos outros. A igreja é a comunidade dos uns aos outros. Sabe, irmãos, um motivo forte que todo crente deveria ter para vir aos cultos de oração da igreja, de quinta-feira, no nosso caso, é porque nesse culto oramos uns pelos outros. Uns pelos outros. A igreja é a comunidade dos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tendes paz entre vós. Aqui Paulo está a falar dos presbíteros, os que presidem.
Deixa eu abrir um parênteses aqui para os irmãos. Na Bíblia não existe hierarquia eclesiástica. Não há o caso como na Igreja Católica ou outras igrejas, que está aqui o Papa, o arcebispo, o bispo, os pastores. Não existe essa hierarquia. Quando a Bíblia fala de bispo, presbítero, pastor, ancião, está a falar da mesma pessoa, com suas várias funções. Por exemplo, o apóstolo Pedro disse: eu, que também sou presbítero como vocês, ancião, apacentem. Então, cada título desse é para designar a função de uma pessoa que Deus colocou como líder na igreja. Uma função não hierárquica, ou melhor, uma posição não hierárquica de superioridade, mas uma posição funcional. O pastor designa a função de apacentar. Presbítero, a função de presidir, liderar. Bispo, aquele que administra. Ancião é a maturidade que deve ter, mas é a mesma pessoa. Então aqui Paulo está a falar da função de presbítero, de presidir. É um título para indicar a função. E nesse caso aqui é aquele que preside, que lidera. Mas para presidir sobre, é preciso estar entre. Paulo diz que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. Entre e sobre e entre. Mas, irmãos, a experiência do amor em forma de cuidado não é uma experiência de líderes e liderados. Pastor, rebanho. Sacerdote, povo. Bispo, povo. Não. Como se Deus tivesse algumas pessoas mais espirituais, mais especiais, mais capacitadas, e estas estão no andar de cima e presidem sobre. Sim, presidem sobre no Senhor, mas estão entre vós. Não aquela posição de como quem está de cima, hierarquicamente, inclusive com status espiritual mais elevado. Irmãos, quantas vezes já ouvi dizer, talvez os irmãos também, que o pastor é um homem de Deus. Sim, o pastor é um homem de Deus. Mas todo homem crente é de Deus. Toda mulher crente é uma mulher de Deus. Essa perspectiva clericalista, hierarquizada de comunidade cristã é completamente estranha às páginas do Novo Testamento. Devemos sim ter em estimada honra, respeito, consideração, acolher, acatar a orientação dos pastores, dos presbíteros. Sim, devemos. E eu agradeço a minha mãe que nos ensinou isso. Eu nunca ouvi minha mãe, na hora do almoço, qualquer hora, falar mal do pastor. Nunca. Sempre a orar por eles. De vez em quando convidava para almoçar lá em casa no domingo. Naquela época criava galinha em casa, né, no quintal, ela matava a galinha e preparava para o pastor. Talvez como resultado disso, ela teve 2 filhos pastores, 2 filhas missionárias, 5 sobrinhos
pastores, 3 netos pastores. Devemos sim ter em estimada honra. Mas leia comigo, irmãos, o versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, agora está falando para a igreja, para vocês. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os herdeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Não diz, eu rogo aos pastores, aos presbíteros que façam isso. Está rogando aos irmãos. E no versículo 11 ele já havia dito, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Então Paulo está a dizer assim, existem os líderes da comunidade, existem os pastores, vocês devem tê-los em estimada honra. Entretanto, ele diz, rogamo-vos também, irmãos. Em outras palavras, tudo isso não é tarefa exclusiva dos pastores, presbíteros, dos líderes espirituais, é tarefa dos uns aos outros. Porque a comunidade cristã é a comunidade dos uns aos outros, da responsabilidade e cuidado mútuo, na dinâmica dos mandamentos recíprocos, uns aos outros. Quanto mais rica é a experiência do uns aos outros de uma igreja, maior e melhor será o cuidado coletivo. Não será uma igreja dependente do pastor para que haja cuidado pastoral. Não estou, irmãos, a tirar de mim a minha responsabilidade também de cuidado pastoral, mas eu ouso afirmar que o pastor até se tornará, em certo sentido, dispensável, prescindível, porque toda a comunidade estará a exercer esse cuidado. Eu sei que isso é uma utopia. A igreja sempre vai precisar de pastores, porque a igreja cresce, vem pessoas novas, nem todos têm a mesma maturidade. Não que a igreja não precise de pastores, precisa. Deus disse, vos darei pastores segundo o meu coração. Jesus disse a Pedro, apacentai as minhas ovelhas, função de pastor, apacentar. Mas a finalidade do pastor é doar-se à sua comunidade para que ele se torne, em certo sentido, cada vez menos imprescindível ou indispensável. Lembro-me de um conselho dado por um pastor ancião, logo quando iniciei o meu ministério, há 30 anos atrás. O conselho era o seguinte: o tamanho do teu ministério não será medido pelas pessoas a quem serves, mas será medido pelo número de pessoas que serão servidas pelas pessoas a quem serves. Foi aí, irmãos, que entendi que a responsabilidade dos pastores na igreja é viabilizar o ministério pastoral da igreja. Quanto mais os pastores fazem o que precisa ser feito, mais rica, profunda, intensa e frutífera será a dinâmica dos uns aos outros. Quando eu iniciei minha igreja lá em Arequipa, uma vez um irmão disse assim: pastor, o senhor se refere à igreja como a sua igreja? Não é a sua igreja. A sua igreja agora é aqui em Setúbal. É sua ex-igreja. Não, irmãos.
Eu sempre vou considerar as igrejas que eu passei como minha igreja. Eu não esqueço. Desde a primeira igreja, numa favela lá no Rio de Janeiro, que para entrar eu tinha que piscar o farol para os traficantes saber que era o pastor da igreja que estava a entrar, e não mandar bala sobre mim, ou tiro sobre mim. E a do Peru, que foram 15 anos. Eu era missionário, ficava lá 4 anos, sem ir ao Brasil, depois tirava 4 meses de férias. Era o regulamento da missão. Depois mais 4 anos, 4 meses. Organizei a minha igreja e chegou o meu período de 4 meses de férias no Brasil. Eu fiquei preocupado. Como é que eu vou deixar a igreja sem pastor 4 meses? Uma igreja nova, recém-nascida. Eu pedi à junta de missões e ela enviou um casal de missionários para substituir durante aqueles 4 meses. E ficaram lá. Depois, passaram-se mais 4 anos, eu ia ao Brasil e a mesma preocupação. A junta de novo mandou um casal de missionários, o pastor e a sua esposa, para cuidarem da igreja. Depois passaram-se outro período, outros 4 anos, e eu não pedi ajuda. E a junta perguntou, não vai precisar de um pastor aí para te substituir? Eu falei, não, eu tenho vários pastores na igreja, a igreja aprendeu o cuidado pastoral, e realmente, irmão, a igreja ficou 4 anos sem nenhum pastor. Aí eu preocupado lá, né? Eu era insubstituível. Aí eu ligava para a igreja, como é que está, irmão? Pastor, está melhor do que quando o senhor estava aqui. Aí ele explicou, porque os irmãos assumiram a responsabilidade, pararam de ser dependentes de pastor, e cada um está a fazer a sua função, e a igreja está a funcionar. Irmãos, quanto mais eu sirvo, e o faço na perspectiva do que a palavra me ensina, quanto mais exerço a minha vocação pastoral, de maneira a cumprir a responsabilidade e o chamado que Deus me deu, mais eu facilito e contribuo para a dinâmica dos uns aos outros. Quanto mais os pastores fazem o que tem que fazer, mais a igreja faz o seu ministério pastoral, porque o ministério pastoral é da igreja. Ah, pastor, não estou a entender. Nós pagamos o senhor para fazer o ministério pastoral, para cuidar da igreja, para cuidar de cada um. Então vamos a Efésios 4, 11 e 12. Diz assim: Jesus, ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, foi Jesus que deu funções, não é hierarquia. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Jesus deu os pastores e mestres para quê? Qual a função? Qual o propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A função do pastor é preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Quem faz as obras, ou quem faz a obra, quem edifica a igreja, são os santos. Por isso Paulo argumenta no versículo 15 e 16, antes, seguindo a verdade em amor, tudo em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Não é o pastor cabeça, a cabeça é Cristo, do qual todo o corpo, todos vocês, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amar é cuidar. Todo o corpo, pelo auxílio de todos, segundo a justa operação de cada parte, edifica-se a si mesmo em amor. Não é o pastor que edifica a igreja, é todo o corpo. O corpo, com a colaboração de cada parte, edifica-se a si mesmo. Todos os membros são convocados a edificar o corpo. E isso acontece quando todos fazem a vida da igreja acontecer na experiência do amor uns aos outros. Não é o pastor que faz a vida acontecer, são todos. Quanto mais nos amamos uns aos outros, a igreja edifica-se a si mesma. Lembro de uma experiência no final do culto. O irmão trouxe até mim, bem intencionado, esse irmão, uma pessoa para que eu orasse por ela. Pastor, aqui está essa pessoa, está a precisar de oração, eu estou a trazê-la para que o pastor ore por ela. Eu orei, não vou recusar orar por ninguém, mas sei que essa prática não é correta, é uma pastor dependência. O irmão que trouxe a pessoa, ele poderia ter orado pela pessoa. A minha oração não é mais especial. Apesar que uma vez houve um irmão lá no Brasil que disse: pastor, quero que o senhor ore por mim, por esse sentido, porque o pastor está mais perto de Deus do que eu. Eu falei: que isso, irmão? Até me arrepiou quando ele falou isso, né? Quem está perto de Deus ao lado lá é Jesus, para interceder por nós. A Bíblia diz uns aos outros. Então aquele irmão poderia e deveria orar por aquela pessoa, uns aos outros. Não devemos ter uma comunidade dependente do pastor, da oração do pastor. Devemos ter uma comunidade onde todos oram, todos se sentem responsáveis, uma comunidade do uns aos outros, não do pastor aos outros. Eu digo isso, irmãos, porque não quero alimentar na nossa igreja a sensação de que se o pastor não orar, a coisa não funciona. Se o pastor não fizer, ninguém faz. A igreja é a comunidade dos uns aos outros. Nós nos abençoamos mutuamente. Devemos edificar-nos uns aos outros, cada um conforme o seu dom. O meu é de ensinar o evangelho. Posso ter outros dons, mas esse é o meu melhor dom. Abrir a Bíblia, abrir a boca, são dois gestos que melhor sintetizam a minha vocação. Eu faço isso com a maior alegria. Faço isso como um sagrado encargo que recebi de Deus. Esse é o meu papel. Mas edificar o corpo de Cristo, com cada um a realizar a sua função, é o papel de todos, todos os santos. E quanto mais vivemos na dinâmica dos uns aos outros, mais madura, mais profunda, mais adulta, mais frutífera, mais abençoadora será a nossa comunidade. A igreja tem que ser bênção na minha vida, tem que ser bênção na tua vida. Isso acontecerá se vivermos essa dinâmica do cuidado dos uns aos outros. Irmãos, quero terminar essa mensagem a sugerir a vocês como amar uns aos outros nessa perspectiva do cuidado. Sugestões práticas. Como faço para amar na dinâmica dos uns aos outros e viver esse uns aos outros? Eu quero sugerir que os irmãos façam 3 perguntas a si mesmos.
Pense numa pessoa que está a passar por um momento difícil, de aflição, de angústia, de necessidade. Pense numa pessoa. Como te sentirias se estivesses no lugar dessa pessoa? Então faça essa pergunta: como me sentiria se eu estivesse no lugar dessa pessoa que caiu em pecado, que está envergonhada, cujo casamento não deu certo, acabou em divórcio, está desempregada, tem uma doença terrível, sofre de racismo, sofreu algum abuso, não tem o que comer, uma pessoa sem Cristo, sem salvação. Como te sentirias se estivesse no lugar dessa pessoa? A segunda pergunta: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que gostaria que fizessem por mim? O que gostarias que fizessem por ti, se estivesses numa situação assim difícil, de dificuldade, de sofrimento, de problemas? Como te sentirias e o que gostaria que fizessem por ti? Irmãos, cuidar é melhor do que dizer te amo. Mas não é só cuidar do vovô, da vovó, mas das pessoas que estão a sofrer, que precisam de cuidado, do nosso cuidado de amor. E a terceira pergunta é a seguinte: o que posso fazer por essa pessoa? Há coisas que o governo pode fazer, a igreja como comunidade pode fazer, a Shalom como instituição pode fazer, mas é nossa responsabilidade amar e cuidar uns dos outros. Somos responsáveis, não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Então, o que posso fazer pela situação dessa pessoa que está a sofrer? Eu tenho o número do telemóvel dela, posso fazer uma ligação. Eu tenho a sua morada. Cuidar é um chamado da parte de Deus para colocarmos o amor em prática. Viver a vida de comunidade como Jesus, é amar como Ele amou. É esse o novo mandamento que nos deu, amar como Ele amou. E cumprimos esse mandamento não simplesmente quando dizemos te amo, mas quando cuidamos e quando estamos sempre prontos a cuidar, ainda que tenhamos que sair da nossa zona de conforto. Então, irmãos, que ainda hoje, antes de dormir, antes de fechar os olhos, na sua oração, faça a ti mesmo as perguntas: como me sentiria se estivesse no lugar dessa pessoa? Aquela que vem à sua mente, que está com problema. Como gostaria de ser tratado? O que posso fazer por essa pessoa? Oro, irmãos, eu oro para que te levantes amanhã, no dia seguinte, e faças algo por alguém que precisa do teu cuidado. Porque cuidar é melhor do que simplesmente dizer eu te amo. Eu vou terminar com o seguinte versículo. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nosso tempo
nossos recursos, nossos talentos, a nossa vida pelos irmãos. Quem está disposto? Que Deus possa colocar em nós essa disposição. Amém? Amém.